Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos, prazer estarmos aqui novamente e hoje com um tema muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, né, o assunto, porque é algo muito palpitante, algo muito importante na nossa sociedade atual. E a ideia é que a gente possa, à luz da filosofia espírita, da filosofia, da doutrina, do bom entendimento, trazer um pouquinho de luz, né, sobre assuntos assim tão importantes, né, que nós sabemos que hoje em dia acaba sendo cometido por uma boa parte da nossa sociedade ainda, né? E que às vezes a tendência, ao invés de diminuir, acaba sendo de aumentar. A gente está falando do aborto, e para isso a gente hoje trouxe uma dupla dinâmica aqui, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que vai esclarecer aí todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto. Vocês estão vendo de fundo aqui o Zé Ricardo. Fala uma boa noite aí pro pessoal, Zé. Boa noite. Zé Ricardo, ele também é do meio espírita, ele está ajudando a gente aqui a partir de hoje na técnica, né? E vamos alternar aqui um pouquinho, e horas ele, horas eu, para que a gente possa trazer ainda mais qualidade para vocês. Antes da gente começar, eu gostaria de cumprimentar o pessoal da Rádio Vivência Espírita, aqui de São José dos Campos, da Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso do Sul, da Rádio São Francisco, de Tobias Barreto, no Sergipe, e também agradecer os nossos anunciantes, né, que sem eles a gente não poderia estar aqui. A WS Festas e Embalagens, a Livraria Casa do Caminho, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Maquin, venda e assistência técnica de manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito, Camel Filtros, lá do Carlinhos, né, solução em água, e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e garantia que você merece nos seus negócios. Então vamos lá, vamos apresentar o pessoal que está aqui com a gente nessa noite. Tá aqui, ó, já estamos vendo o rostinho deles. O Flávio de Oliveira, que é trabalhador da Seara de Luz aqui em São José, e a Paula Pérez. A Paula já trabalha numa porção de casas aqui. Ela trabalha na Seara de Luz, trabalha no Jefa e na Associação Estrela Guia Pena Branca, lá em São Paulo, né? Uma casa de Umbanda. Boa noite, primeiras damas. Boa noite, Paula. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo e agradecemos aí a oportunidade desde já. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui e falar para um tema tão importante. Como a Paula trabalha em 3 casas, ela vai falar 3 vezes mais que eu. Tudo mentira. Boa noite, Pedro Chagas. Tudo bom, Pedro? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, Zé Ricardo, trabalhador do GENC também, né, do Grupo Espírita Nossa Casa. Boa noite ao Flávio, a Paula. Que maravilha tê-los conosco esta noite nesse assunto tão, como diz o Carlos aí, né, tão importante hoje para a nossa sociedade, porque a gente está falando de vida, né? E vida é sempre algo importante para todos nós
vida para ser preservada, vida para ser vivida e com bastante utilidade na seara do bem. Aproveita e faz uma breve preparação para a gente, Pedro, por gentileza. É claro. Então, meus queridos internautas que sempre nos acompanham, todos nós aqui dentro do estúdio, possamos nesse momento, por alguns segundos, fechar nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade maior, com nossos mentores, todos aqueles que nos acompanham e nos desejam bem, a todos os filósofos de todos os tempos, cientistas, a Allan Kardec, a Allan Krambeck, nosso querido patrono aqui do curso de filosofia, que nessa noite possamos estar iluminados com muitas ideias e com as respostas que os nossos irmãos vierem trazer em forma de perguntas aqui, que a gente possa estar bem afiado. Que assim seja, graças a Deus. E eu já gostaria de entrar com uma psicografia aqui do Chico, né? Um panfleto que faz parte da campanha aqui, que o pessoal vai falar também esta noite. Esperança dos céus. Há choro dentro da noite, é o doloroso gemido de pobre recém-nascido, que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor humana. É o aborto em lide insana, ferindo a lei sem pensar. Ah, quantas almas formosas, nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo, no entanto rogam em vão. Agasalham-se no amor, mas em lágrimas convulsas, ei-las batidas e expulsas a golpes de ingratidão. Irmãos da terra, escutai, detende a marcha do aborto, estendei vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é uma esperança dos céus para a vitória do bem. É isso aí, Carlos. Beleza, Pedro. Você sempre dando esse toque de poesia. Eu falo isso toda semana, mas ele tem uma voz de poeta, né? E isso abrilhanta muito o nosso programa aqui. O pessoal do chat chegando aqui em peso, Luiz Carlos Forcato, ele está dizendo, disse Jesus, é necessário que haja o escândalo, mas ai através de quem vier o escândalo. É isso aí, né, Forcato? A gente tem que tentar evitar, né, as coisas ruins para depois não sofrer as consequências. Ricardo Melo, nosso grande amigo de bancada, que está deixando a gente muito feliz, está em plena recuperação, Ricardo, e está aqui com a gente também. Ricardo, chega de moleza, hein, cara? Daqui uns dias a gente quer você de volta aqui na nossa bancada, viu? Vanderlei Tirapani com a gente também, Márcia Ramos, Maria Lira, Rosana Ali, Salete e uma porção de outras pessoas que já estão chegando aqui com a gente também. Pessoal, só pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, fé_razão_if. A gente está começando essa página do Instagram, começou junto com o programa, então quem puder seguir a gente lá vai ser legal. A gente sempre está colocando reels na nossa página do YouTube também, a gente sempre coloca shorts e sempre coloca a íntegra dos programas lá para todo mundo assistir, tá bom? Mas vamos lá, vamos deixar de moleza e vamos entrar então nesse tema. Flávio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando que a gente pode definir o começo da vida? O começo da vida, ela está muito bem definida, que é desde o momento da concepção. E eu não falo isso somente porque está escrito no Livro dos Espíritos, né? Que lá Kardec coloca, né? Que a vida começa desde a concepção e vai se desenvolvendo a partir daí. Existem também na ciência, desde 1800, deixa eu pegar o nome dele aqui, do senhor Carl Ernst von Baer. Em 1800, ele já demonstrou que a vida começava desde a concepção. Além dele, tem dois cientistas que o livro deles de embriologia é um dos mais usados nas faculdades de medicina, e ele fala que também, desde a concepção, já existe a vida, né? E todo o processo de maturação é simplesmente realmente esse processo, a vida já está lá desde a concepção. E tem mais um outro que é bastante conhecido pela descoberta
da questão do... esqueci. Vou pegar a minha cola. Ajuda ele aí, Paula. Ajuda aí. Jerome Lejeune, ele foi quem descobriu o gene que faz a... Eu vou passar, depois eu falo disso daí. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta, perdão, gente. Mas ele também demonstra que desde a concepção o feto já vai se desenvolver, então a vida também, não somente pela questão do espiritismo, mas também da questão da ciência, que a vida começa desde a concepção. Tá. Paula, quer colocar alguma coisa a respeito disso? Não, acho que é isso, né? Desde a concepção, e é como ele falou, tem, lógico, toda a parte espiritual, mas desde a concepção tá ali já uma vida, né? Então, sim. É isso. Uma das coisas que eu estava até ouvindo hoje, alguém falar, né? Estava ouvindo alguma coisa a respeito disso, e uma das coisas que eu vi que eu achei muito bonita, é que a gente se preocupa muitas vezes com a natureza, se preocupa em proteger os filhotes, e proteger até os ovos das aves, né? E muitas vezes a gente não se preocupa tanto assim, né, com as nossas crias, né, no sentido mais poético aí. Né? Então seria bom, né, se a gente, essa mesma preocupação que a gente tem com a natureza, com tudo, a gente tivesse com a nossa própria espécie, né? E não são excludentes, né? As duas são importantes, né? Tanto a dos animais quanto a nossa. Claro. E achei minha cola aqui. o Jerome Lejeune, ele foi responsável por a síndrome de Down. Ele que descobriu por que acontece a síndrome de Down. Então, ele foi esse cientista que decodificou e entendeu como que a síndrome de Down acontece com o feto. Então, por isso que ele é bastante importante também. E ele também fala que, desde a concepção, o processo é só até maturar para que possa nascer. Desculpa a falha aqui. Pessoal, aqui no nosso chat, hoje eu não coloquei uma enquete, eu coloquei uma pergunta para vocês, tá? O que posso fazer para evitar que ocorra um aborto? Então, aqueles que tiverem algumas respostas, algumas ideias, vamos colocando para a gente aqui, tá? Para a gente poder ter uma ideia, e não, como eu estava dizendo aqui para os nossos convidados antes de começar o programa, né? Para que a gente possa entender um pouquinho também, né? Como que se chega até aí. Né? Por que essa menina ela procura esse recurso? Né? Então, o que nós, como cidadãos, como espíritas, como cristãos, como pais, como amigos, o que nós podemos tentar fazer? Claro que isso não é algo tão fácil, mas o que eu poderia tentar fazer para pelo menos minimizar, né, essa questão aí? Para que o aborto provocado é crime, seja qual for a época da concepção? Só colocar uma coisinha aí. A Márcia Ramos está dizendo que o microfone dele não está funcionando. Não, agora tá. Era no comecinho. Agora tá. Então tá bom. Desculpa. Seja qual for a época, né? O aborto gestação. Da gestação. Em qualquer época ele é considerado crime, né? Sim, qualquer época da gestação é considerado crime. Seja qual for, se é o começo, se é mais para frente, se são dentro dos 3 primeiros meses, não importa. Há uma vida ali, então é um crime, né? Interromper uma vida a qualquer momento que seja é um crime. Tá. Então, é a qualquer momento da gestação. Tá. Flávio, o que você tem a dizer para a gente, por exemplo, quando a gente imagina, por exemplo, essa questão, ou seja, ele é criminalizado no Brasil, né? É claro que pelas leis civis. E com relação àquilo que a gente vê espiritualmente, a espiritualidade em si, né? Existe alguma coisa que fale sobre isso também? É claro que existe, mas você poderia especificar nesse aspecto? Com certeza. A gente tem que lembrar que um nascimento, ele acontece desde que a gente desencarna, né? Quando a gente desencarna, a gente já está preparando uma nova vida. Então, tudo o que vai acontecer com aquele feto que está sendo concebido foi planejado,
né? Tem um porquê dele estar reencarnando naquela família, tem um porquê dele precisar estar naquela família, ele tem planos para poder fazer a sua melhoria. Então, isso é muito importante para o espírito. Então, quando ele perde essa oportunidade, que é isso que acontece, né? Quando um espírito é abortado, o corpo que ele vai perder vamos dizer assim, é a coisa menos importante. O que ele vai perder de verdade é a oportunidade de evoluir, a oportunidade de resgatar débitos que ele tem, a oportunidade de ajudar pessoas, ou seja, a oportunidade dele que ele tem de evoluir. E por isso que é algo tão complicado para esse espírito. Inclusive tem um livro do Luiz Sérgio que se chama Deixe-me Viver, obrigado, Paula, que ele mostra a colônia dos rejeitados. Esse nome é porque todas as crianças que vão para lá são crianças que foram abortadas pelas famílias e se mostram muitas vezes com aspectos bastante feios, né? Porque eles vão para esse lugar, às vezes eles têm algumas feições de adulto e algumas partes do corpo de crianças e vice-versa, porque eles não conseguiram ainda se libertar desse trauma e por isso acontece essa má formação do perispírito, que é como ele se mostra no mundo espiritual. Então lá eles são auxiliados, eles são protegidos, mas não é uma coisa simples para eles, porque eles têm revolta também, muitos deles, e não conseguem se livrar de tudo que aconteceu de uma forma muito rápida. Graças a Deus que eles têm um local para se ajudar, mas quem puder ler o livro depois vai perceber como é difícil para eles essa situação, né? Como eles sofrem durante o parto, durante o aborto, e como eles sofrem quando eles vão para o mundo espiritual, porque eles ficam um pouco perdidos, eles vão ser auxiliados com certeza, mas não é uma situação fácil de viver. Inclusive, quer falar? Pode falar. Normalmente eles conservam a imagem do perispírito, do que foi lesado, né? Então, é difícil, é bem complicado. Ele mantém a imagem do perispírito lesado pelo aborto, lesionado dependendo da forma como foi feito o aborto, né? Normalmente eles imprimem aquela imagem daquele momento, sabe? Então são coisas bem... Eles narram um pouco lá no livro, né? Com mais detalhes. E é triste, é bem, bem complicado. Então a gente fica imaginando todo o trauma, né, do espírito. Depois ainda sabendo da oportunidade toda que perdeu. E depois para ele retomar, se refazer, isso vai um bom tempo, né? E todo o tratamento e tal, como o Flávio falou, não é nada fácil, é bem doloroso para o espírito. E nesse livro eles mostram que o mesmo espírito, ele tenta reencarnar na mesma família várias vezes. E chega uma hora que o espírito está cansado, né? Será que dessa vez eles vão deixar? Então, assim, é penoso para ele até a encarnação, que seria um momento de vitória para ele, dele conseguir se nascer e trabalhar, mas ele fica com um pesar tão grande que ele já foi abortado pela mesma família 2, 3 vezes, que ele fica desanimado. E no próprio livro mostra que, mesmo depois destes 2, 3 abortos, muitas vezes tenta de novo e até que não dá mais. Então aí tenta uma outra família. Mas com certeza aquela necessidade que aquela família precisava de receber aquele espírito não acabou. Vai ter que voltar uma hora e se consertar todo esse novelo aí que está sendo criado, né? Mas para as crianças, para os bebês, é bastante traumático, é muito difícil. Uma das coisas que a gente fica imaginando aqui são as consequências, né? Então imagina, você está tentando encarnar e aquele casal pratica o aborto, e você tenta de novo. Então o que vai gerando depois de consequências, né? Com relação à obsessão e uma porção de outras questões, né? Que devem pegar bastante. Mas uma coisa eu fico meio pensando, nós aqui do meio espírita, unânime que todos os espíritas, eles têm essa consciência já com relação
ao aborto, ou ainda existem espíritas que acham que o aborto deve ser descriminalizado? É importante a gente colocar essa palavra, né? Não liberado, né? Que ele deve ser descriminalizado. Sim. Você consegue falar um pouquinho, você e a Paula, sobre isso? Primeiro, qual a diferença entre descriminalizar e liberar? E se a maioria dos espíritas são realmente contra isso, eles preferem que isso não aconteça? A descriminalização é deixar de ser crime, né? Mas hoje em dia, nenhuma mulher que fez aborto vai ser presa, isso não acontece. Mas aqueles que praticam o aborto, eles podem ser penalizados criminalmente também. Mas as mães, ninguém vai colocar a mãe na cadeia porque fez um aborto. Isso não acontece. Então, o médico seria Pode ser preso ou a pessoa que fez aquilo. Exatamente. Nem sempre é um médico, né? Tem médico, tem aborteira, tem curiosos, né? Que acha que com isso consegue ganhar um dinheirinho e consegue mesmo, né? Porque a indústria do aborto, ela vive de dinheiro também, né? Então, nos Estados Unidos, que é liberado, é uma indústria que gira milhões e milhões de dólares por ano com a questão do aborto, né? Mas no Brasil isso não chega nesse nível, graças a Deus, mas lá é por aí também. A outra pergunta? Deixa antes daquela, por favor. Você me deu margem para outra aqui. Então tá, uma pergunta que a gente ouve e uma explicação que se ouve muitas vezes é que se fala assim: mas se eu pegar então e descriminalizar e essa pessoa procurar uma clínica legal, né, legalizada, ao invés de uma clínica clandestina, isso não evitaria uma série de problemas, de acidentes, de mortes, de mães, né? Você já deve ter ouvido muito esse tipo de argumento, né? O que vocês acham desse tipo de argumento? Pode falar um pouquinho, Paula. Nós respeitamos todas as opiniões, né? É importante deixar isso claro, mas como espíritas e entendendo tudo o que a gente já estudou até aqui, a gente está falando sobre a ótica da doutrina, né? Então, a gente ouve muito, sim, esse argumento que se legalizasse, então, essas pessoas procurariam hospitais e estaria tudo ok para poder fazer o aborto, mas, de qualquer forma, nós estaremos interrompendo uma vida, né? E todas as oportunidades desses espíritos. Então é algo gravíssimo. Por isso que a gente está aí nessa luta há 11 anos, né? Com a campanha e tudo mais, e sempre que temos oportunidade para poder falar, porque é uma vida que vai ser interrompida. Então, com todo respeito, né, a quem pensa dessa forma, é que se fizer num hospital legalizado, que não seja uma clínica aí clandestina, vai ser ok, mas a gente tem que pensar nessa vida, né? Depois, acho que a gente vai falar aí mais para frente, que tem outras formas, caso a gente não queira assumir a criança, né? Pelo menos deixe-a nascer, e aí tem outras formas da gente direcionar aí, uma outra família para adoção, enfim. A gente vai falar mais para frente. Mas não interromper essa vida, né? Não interromper. E mesmo que essa mãe procure um hospital da rede pública, se for legalizado, enfim, um hospital particular, o melhor hospital, ainda assim há risco dela sucumbir por conta desse aborto, né? Sim. Então, não garante que vai ter, é lógico que há mais asepsia, uma série de coisas, mas não garante que vai ser preservada a vida da mãe, porque é um ato extremamente invasivo, né, para a mulher, extremamente invasivo. Fora toda a implicação e aquela energia de estar havendo um assassinato. Então... E a verdade é que não existe o que eles chamam de aborto seguro. Né, eles falam que com isso teria um aborto seguro. Primeiro, a Paula já falou, né, que nunca vai ser seguro para o bebê. Com certeza ele vai morrer, né, nesse caso. E o que acontece também? Nos livros de André Luiz, tem um dos casos que ele conta que no momento do aborto, quando o bebê se percebe que vai ser abortado, ele se agarra no útero da mãe de uma forma tão forte
pensando espiritualmente, que quando o feto sai, ele meio que vem todo o aparelho da mulher junto, e essa hemorragia, que não deveria acontecer, porque é um hospital asséptico, de muito dinheiro e tudo assim, mas não é só isso que conta, né? Não é só a parte material, a parte espiritual também. Então as mães estão morrendo também por causa disso. A gente sabe que, infelizmente, quando um espírito é tirado do corpo da mãe dessa forma, muitas das vezes, a maioria delas, ele se revolta, né? Ele não quer que aquilo aconteça, e muitas vezes ele se revolta com a mãe, com a família e tal, e tudo isso acontece, né? Então, não existe aborto seguro também por causa disso, por mais asséptico que seja o hospital. É interessante que essa questão, quando fala esse tipo de colocação, é sempre uma preocupação unilateral, né? Então, eu estou preocupado com a mãe, e é bacana, é válido, né? Como você falou, mas para a criança não mudou muito, né? Porque de qualquer forma ela não está tendo alternativa, né? Ela não está tendo... não está sendo consultada, né, para aquilo que tá sendo feito. Então, ok, para a mãe você pode até melhorar, mas me diga uma coisa, vocês têm algum tipo de informação sobre o que aconteceu? Porque a gente sabe que existem alguns países onde já existe a descriminalização, né? Essa palavrinha é difícil de falar, né? E a Argentina, acho que o Uruguai, né, aqui pertinho, mas tem muitos países aí ao longo do mundo. Existe alguma pesquisa, algum histórico que mostre o que aconteceu, se depois que isso foi feito, depois que houve a descriminalização, para que lado que evoluiu? A propaganda que é feita é que quando você libera o aborto, né, descriminaliza o aborto, a tendência é que diminua, que as pessoas vão procurar menos. Mas a realidade não é essa. Quando houve a descriminalização nos Estados Unidos, houve um pico enorme de abortos, né? Porque tudo que é ilegal, a pessoa tem dificuldade de fazer. Quando é liberado, é muito mais simples. E o que as pesquisas mostram? Que as mulheres, as famílias, na verdade, eles deixaram de se preocupar com métodos anticoncepcionais. Por quê? Se eu engravidar e não quiser o bebê, eu tiro, não tem problema. Então, houve um grande aumento em todos os países que a gente tem alguma estatística, Estados Unidos, Inglaterra, todos eles houve esse aumento. Depois diminui um pouco, é verdade, mas sempre diminui a patamares acima do que era antes. Então, é uma das falácias que as pessoas buscam para poder conquistar a opinião pública de que seria bom legalizar o aborto. Tá, ok. A gente está falando aqui muito da questão da mulher optar por fazer isso ou não. Mas a gente sabe que existem outros casos que a própria família pressiona. Então, é conhecido um caso de uma empregada, né, que foi trabalhar, uma moça muito bonita, e foi trabalhar numa casa de família, e trabalhando nessa casa de família, ela acabou engravidando de um dos filhos ali da família. E, a princípio, houve uma pressão para que se fizesse o aborto. Só que a menina não queria fazer esse aborto, e ela acabou, mesmo com pouquíssimos recursos, voltando para a casa dela, deixando aquele emprego, e preferiu ter o filho, né? O nome dele é Haroldo Dutra Dias. Exatamente, perfeito, isso mesmo. E ele conta muito essa história aí. Mas, deixando de lado um pouquinho a história do Haroldo, como é que fica essa questão dessa pessoa que ela é pressionada pela família? Ou por terceiros, né? Como foi esse caso do Haroldo. Quer comentar, Paulo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o primeiro ser que é impactado pelo aborto é o bebê, óbvio. A mãe é uma das mais afetadas também. Mesmo que ela não queira fazer o aborto, como você comentou, ela também é uma das mais afetadas, porque é o corpo dela, né? E que tá envolvido ali. Mas, nesse caso, quando a gente não pode falar que sempre a culpada é a mãe.
o entorno, a família daquela pessoa, as pessoas que estão com ela, influenciam muito na questão do aborto também. Muitas vezes ela não quer abortar. O caso do Haroldo, a mãe conseguiu fugir, beleza, não teve problema. Mas muitas vezes a pessoa não tem essa opção e acaba cedendo ao aborto porque ela não tem voz ativa. Uma menina novinha, que os pais são importantes, que ela se engravidou com uma pessoa, estou dando um exemplo fictício aqui, né? Por uma pessoa de uma outra classe social, muito diferente daquela família, eles vão... É muito comum que eles façam com que a menina aborte, mesmo que ela não queira. Nesse caso, ela é a menor das culpadas. Muitas vezes a família e outras pessoas são muito mais culpadas do que a mãe que está perdendo o filho. Ela acaba ficando traumatizada. Muito traumatizada. E para que fique contada a completa história do Haroldo, depois os avós paternos se arrependeram. Sim. E se dão muito bem com ele hoje, né? Que realmente o perdão nessa causa aí, ele funciona bastante. Mas é interessante a gente ver que muitas vezes não é só a minha vontade ou a sua vontade, mas realmente esse entorno, essa influência da família. Tem uma outra historinha aqui também que eu gostaria de falar, né? Que é da dona Maria Dolores, que descobriu que estava grávida pela 4ª vez, com 30 anos, já não aguentava mais, estava com a cabeça desse tamanho e procurou um médico fazer o aborto, né? E o médico não aceitou, pediu para ela pensar bem, pediu para ela, sabe, que ele estava sentindo algo, né? Não sei se o médico era espírita, né? Ou tinha algum tipo de mediunidade, estava sentindo alguma coisa ali. E no final das contas, o próprio médico conseguiu fazer com que a mãe, a dona Maria Dolores aqui, se sensibilizasse com essa questão, né? Explicando até sobre outras alternativas que poderia ter. É interessante que no momento do parto dessa criança, quando o médico, né, ele puxou e que ele olhou, ele falou assim, nossa, ele tem uns pezinhos bonitos, vai ser bom de bola, hein? E hoje a gente sabe que o Cristiano Ronaldo aí foi o maior jogador português de todos os tempos aí. E ele, inclusive, brinca, né? Quando ele vê a mãe dele, ela queria me abortar. A Maria Salete está perguntando pra gente se a pílula do dia seguinte também é considerado um aborto. Todo método que não haja na concepção, ela pode ser abortiva. Então, a pílula do dia seguinte, ela não impede que haja concepção. Então, sim, ela é abortiva. Tá. Ela pode ser abortiva. Então, é muito melhor que você não a tome pensando nessa questão, porque a partir do momento da fecundação, já tem uma vida ali. Então, se você tomar a pílula do dia seguinte, você pode estar abortando seu filho. Tá. Ainda em relação dessa questão de outras pessoas envolvidas, não só a mãe, a Salete colocou aqui sobre a importância de educar os filhos a respeito disso. E ainda ela põe entre parênteses, tanto menino quanto menina. Com certeza. Então, a gente agradece, foi muito bem lembrado. A gente deve sim orientá-los desde sempre. Inclusive, a gente traz esse assunto na evangelização infantil, desde o começo. Para os jovens também, mas a gente traz desde da idade mais tenra. Para que eles possam sim crescer com essa consciência e jamais ter uma atitude dessa. Lembrando que se houver uma intenção de que eu posso não optar, não falar nada, mas a minha intenção é que realmente ela tire aquele filho, enfim, essa intenção é registrada nas leis divinas, né? Então, se há já uma intenção minha de que aquela criança não nasça, ela é registrada e eu vou ter que responder por isso em algum momento. Então, qualquer um que estiver envolvido, que induzia a pessoa de alguma forma, ainda que velada, para o aborto, também vai ser responsabilizado diante das leis divinas. Uma das coisas que você colocou aqui, Paula, que eu achei muito interessante, né? Porque antigamente, não que eu seja de antigamente, mas eu gosto muito de ler, né? Ouviu falar, leu. Falar. Era assim, o pai, ele falava assim, olha, eu prenda aí as suas cabras, né, que o meu bode tá solto, né? Hoje a gente tem que ter cuidado, porque senão o que o bode apronta por aí sobra pros pais, né?
E antes não tinha muito essa preocupação, né? Então, quando você fala que na evangelização infantil já é passado esse tipo de orientação para os meninos e para as meninas, né? Isso é muito importante, porque aí a gente está atuando na prevenção, né? Exatamente. Isso, e deve ser o nosso papel também como pais responsáveis, né? Aliás, a nossa campanha começou numa sala de evangelização, né? A gente trabalhava na evangelização, houve essa ideia que a minha esposa trouxe lá de Goiás, que eles faziam essa campanha lá, trouxe essa ideia pra gente, a gente abraçou, mas começou muito com as crianças mesmo, né? E aí, obviamente, os pais estão juntos, então é sempre importante começar desde pequenininho. Sim, para que lá na frente a gente não passe, né? Só por... Vamos ver mais aqui o que tem de... A Nayara está dizendo... A questão do aborto vai além da mulher. Ela envolve o genitor e a família. Portanto, esclarecer e acolher essa mulher é muito importante. É bem isso que a gente está dizendo, né? Isso. Uma das perguntas que a gente estava comentando aqui antes, né? De começar o programa, né? O que leva uma menina, né? Por que ela chegou a essa condição? Por que ela chegou lá numa maca de alguém que vai fazer um aborto, né? Será que teve algum elo aí dessa corrente que falhou, né? A gente sabe que não é algo tão simples assim, é algo complexo isso, né? Mas talvez comece, né? Lá na base moral, né? E depois vai vindo, né? Apoio da família, né? Da sociedade, né? E até dos grupos religiosos, de um modo geral, que vão trabalhar muito nessa questão da orientação, né? Não é simples quando isso acontece de uma forma inesperada, né? A gente costuma ouvir muito a gravidez indesejada e a gravidez não planejada. Eu aprendi com uma amiga minha lá do Nordeste, ela esteve aqui para falar, para a gente conversar sobre essa questão do aborto, e ela usa o nome gravidez inesperada, porque planejado foi, e indesejado é ruim porque já traz uma carga ruim para o bebê. Então é a gravidez inesperada. Sempre que acontece isso, quando é com adolescente, por exemplo, não é fácil, dependendo da família, principalmente a questão do apoio da família, para que essa menina possa passar por essa questão com o apoio da família. Senão vai ser muito difícil que ela consiga manter aquele bebê com o apoio de toda a família dela. Inclusive tem um filme que eu descobri agora, esses últimos semanas que a gente estava trabalhando com a campanha, que se chama Agora Já Foi. É um curta-metragem brasileiro, é amador, mas assim, a mensagem é muito boa, que eles mostram exatamente essa questão quando a menina se vê grávida, ela a mãe quer saber o que está acontecendo com ela, que ela viu que ela está transtornada, mas ela não consegue conversar com a mãe, ou seja, tem uma certa barreira ali por causa da questão da gravidez. O namorado rechaça, né? Como assim? Eu não quero ser pai, não quero saber de você agora mais. E tudo isso vai se desenvolvendo. E aí eu não vou contar o que vai acontecer, né? Não, eu estava pensando que você ia contar o filme. Para que vocês possam assistir. É um videozinho um filminho de 20 minutos, mas com uma mensagem muito boa. Mas realmente não é fácil a gente, numa gravidez inesperada, às vezes com crianças até, adolescentes, né? O apoio da família, o apoio do entorno é muito importante para que ela não opte para fazer o aborto, né? Então isso é importante muito da família. O meio espírita, que é esse meio que a gente convive mais, né? O nosso público aqui em sua grande maioria espírita, é uma unanimidade que todos são contra a descriminalização, ou você acha que tem espírita que ainda pensa que descriminalizar o aborto é uma solução? E a gente respeita todos, sim, tá? Então, assim, pela experiência de vocês, como é que isso anda no meio espírita? Como que é esse pensamento? Isso é um fato, né? A gente, quando está trabalhando na campanha, a gente conversa com muitas pessoas. A gente está lá na praça, a gente conversa com pessoas que são a favor, que são contra, e eu já conversei com algumas pessoas que são espíritas e falou que é a favor da descriminalização. Justamente pensando na questão da mulher, da asepsia e nessa situação.
E como a gente já falou, né, não adianta eu ter a descriminalização pensando que eu vou melhorar a questão do aborto. Como a gente já falou, ele vai aumentar se for descriminalizado, e todo aborto a criança vai morrer, não vai conseguir ter o planejamento dela, e a própria mãe pode ser prejudicada também nessa situação do aborto. Mas, infelizmente, não é uma unanimidade. Não são poucos os espíritas que acham que, em alguns casos, seria importante liberar o aborto. Tá. Mostrando até que é um grupo bastante heterogêneo, né? Sim. O fato de sermos espíritas não significa que todos vão pensar também da mesma forma, né? Mas é importante a gente observar que existe, então, um grupo que pensa de uma forma, outro que pensa de outra, né? E com o tempo a gente vai tentando aí, né, ouvir um pouquinho, né, dos argumentos de cada um aí, né, pra gente poder chegar aí a alguma coisa que seja razoável, né? Desculpa, rapidinho. O que é interessante, nesses 10 anos que a gente está na campanha, 11º esse ano, a gente, como eu falei, já conversou com pessoas que eram a favor. E o mais legal pra gente é que a gente nunca teve uma discussão na praça. A gente conversava com as pessoas, a gente conseguia colocar nos nossos argumentos, questionar por que as pessoas pensavam assim. E ali, não estou falando que a gente dissuadiu alguém de ser ou não a favor do aborto, mas houve uma boa conversa. E eu acho que isso é importante, poder conversar sobre isso, entender os pontos de vista, mas manter a nossa posição de ser sempre a favor da vida desde a concepção, né? Então isso a gente consegue, graças a Deus. E isso é muito importante, né, Flávio? Porque eu penso que algo que é muito cristão é a gente saber ouvir e saber argumentar, né? Sim. Existe um pensamento que a gente conhece dentro da filosofia, que você deve conhecer, que é o pensamento dialético, né? Então, é a tese, antítese, e aí a gente chega numa síntese, né? Certo. E aí, às vezes, por exemplo, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa sobre um determinado tema, eu sempre gosto de ouvir os detratores, né? Para falar, puxa, e se alguém me perguntar isso, como será que eu vou me sair? Então, por exemplo, a gente às vezes tem uma convicção, é bom ouvir o que pensa diferente, sim, né? Para, de repente, a gente consegue não ceder completamente, mas entender pelo menos o porquê daquela pessoa pensar daquela forma, né? E eu acho que é um exercício de fraternidade, né? A gente pode pelo menos ouvir, né? E eu achei muito legal o que você falou, e não partir para uma agressão verbal, né? Mas o entendimento, né? Que é aquilo que a doutrina coloca pra gente, né? Que o que a gente defende é o amor, né? O entendimento, a paz e a vida, né? Principalmente, né? Acima de tudo. Perfeito. E é aquilo que você estava comentando, acho que antes da gente começar, Carlos, da necessidade de se falar sobre esse assunto. Né? Então, dessa forma, fraterna, respeitando o outro, mas há necessidade de falar, assim como o suicídio, por exemplo. Sim. Que é algo que fica muito assim, não se divulga, não fala, mas é alarmante também. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, justamente para buscar esclarecimento, né? Se a gente tiver um tempinho no final, aí talvez a gente, se você puder, a gente fala um pouquinho sobre o suicídio, porque eu acho assim, às vezes a gente fica com muito medo, né, de causar polêmica, tudo, mas eu acho que não tem como, desde que a gente fale de maneira respeitosa, com embasamento, eu acho que não tem, né? Cada um tem a sua posição, cada um tem a sua forma de ver, né? E o fato porque a gente não pode dividir o mundo, né, em maniqueísmo, né? Olha, nós somos do bem e eles são do mal. Isso eu não sei onde eu ia ficar aí, não. Não, tem um meio termo. E às vezes você fala assim, eu sou uma pessoa do bem, mas se você já viu alguém falar eu sou uma pessoa do mal, né? Então é claro que nós sempre queremos ser do bem, né? Mas uma das primeiras coisas para que eu seja realmente alguém do bem, entre aspas, é saber ouvir. Né? Porque muitas vezes eu nasci numa família, retoricamente falando, eu nasci numa família que me deu uma base moral, uma base religiosa, eu convivi no meio bacana, mas e o outro? Será que aquela menina que chegou naquela situação, como vocês falaram no início, será que ela teve esse amparo? Será que ela teve lá o namorado que chamou para si a responsabilidade? Será que os pais apoiaram? Né? É muito fácil a gente crucificar. E a gente vive hoje um momento muito de atirar pedras, né?
Então, pelo que vocês me dizem, a ideia não é atirar pedra, né? Jamais. Mas muito pelo contrário, né? É acolher. Sim. Né? Essa pessoa que está aí. Acolher e conscientizar, né? Que aí a gente... Porque, assim, a questão da legislação, lá na Brasília tem gente cuidando disso. Mas o dia a dia, né? A conversa com cada pessoa, às vezes pode ter um efeito muito maior do que simplesmente uma legislação, né? Quando a gente faz a conscientização. Pois é. A Salete está dizendo aqui, mas se o aborto não for liberado, será que não vai continuar fazendo de forma clandestina? E a gente já respondeu, né? A gente não, eles já falaram sobre isso, tá, Salete? Na verdade, a gente está pensando, esse pensamento leva muito à defesa da vida da criança, né? Mas, e aquela mãe que já fez aborto e se arrependeu? Inclusive, nesses anos de campanha, a gente já conversou com mães abordando ali que haviam passado por essa situação. Então, sempre é tempo de melhorar, né? Sempre é tempo de aproveitar as oportunidades para poder ressarcir aquilo que a gente tomou conhecimento de que não foi legal. Em qualquer situação, de qualquer outro assunto, né? Mas nesse assunto... buscar esclarecimento, né? Buscar um tratamento, de repente, psicológico, para poder trabalhar a culpa, porque a culpa é uma coisa que acompanha, muitas vezes, quando a gente comete esse ato, e ela tem lá a sua função, mas chega um momento que ela começa a atrapalhar bastante, né? Então, a gente tem que trabalhar essa culpa e continuar caminhando, né? De repente, uma das coisas que são legais da gente fazer é se engajar em alguma atividade relacionada a crianças, por exemplo, né? Na evangelização infantil, em alguma casa como a Guadalupe, a Associação Guadalupe, que acolhe essas mães. Onde é essa casa, Paula? Hoje ela está no bairro União. Isso. Tá, aqui em São José dos Campos. São José. A gente tem alguns endereços aqui depois, né? Acho que vai falar. Ah, legal. Aqui, ó, só aproveitar. Tem Associação... não, ela só fala que é em São José, não tem um endereço, mas legal. É bom saber que é aqui em São José, depois... Tem um site ali do lado, Isso, né? legal. Esse folhetim que a gente está usando esse ano, tem algumas entidades que apoiam as mães que necessitam de ajuda com a questão do aborto, né? Em São José tem a Associação Guadalupe, ela é da Igreja Católica, a gente trabalha com eles também, porque a questão do aborto não tem nada a ver com a religião, e sim com a defesa da vida, né? Como que elas trabalham? Você sabe com a forma como eles vão lidar com isso ou não? É apoio... Tem várias formas. As meninas que querem abortar, elas procuram muito em Facebook, Instagram, essas coisas, pessoas que possam ajudar. A primeira coisa que eles fazem, eles chamam de captação. Elas entram nesses fóruns e vai acolhendo a menina e tal, como se ela fosse ajudá-la a fazer o aborto. E marca uma conversa com elas. Nesse momento que elas se encontram, elas se mostram que são pró-vida, falam que podem ajudá-la com a criação do bebê, pode ajudar com recursos materiais, tudo isso. E hoje eles têm uma sede nova, Guadalupe, que eles têm locais, quartos, para que as mães possam ficar com os bebês também. Então eles dão um apoio muito grande para essas famílias. Então essa é a ideia da Guadalupe, né? Acolher e dar opções para que ela possa estar com a criança de uma forma sustentável com a família dela. Tá, e aí, só para ver se eu entendi. Então, por exemplo, uma menina, ela não recebeu o apoio da família. Uhum. Tá? Então, ela vai procurar a Associação Guadalupe. A Associação Guadalupe vai acolher essa menina, sim, vai orientar. E aí, ela vai ter o neném. E aí, ela vai poder ficar um tempo com o bebê. Isso. Se ela quiser optar por adoção, aí a criança vai ser encaminhada ao conselho tutelar, é isso? Isso mesmo. Ou se ela quiser continuar com o filho, daí ela pode vai procurar. Então ela apoia durante esse momento aí, onde ela tinha essa dúvida aí, né? O que ela faria, né? Porque a gente tem que lembrar que essa questão da adoção já é lei, e qualquer mulher que não queira ficar com o filho por qualquer motivo, ela não precisa nem de falar por quê, ela pode deixar para adoção essa criança. Então ela vai ter a gestação,
ela vai ser apoiada em todo esse processo. No hospital, ela vai falar, ela já vai ter falado que ela não quer ficar com a criança e a criança vai ser encaminhada para adoção. Aí ela nem vê a criança. Se ela não quiser, ela nem vê a criança. E ela pode, por exemplo, falar que vai deixar para adoção, mas se ela mudar de ideia também antes disso acontecer, ela pode voltar atrás ou não? Dependendo da etapa, sim. Tem antes de entregar a criança. Isso. Tem até um caso que a gente conta nas palestras que a gente faz sobre o tema, de uma mãe que ela sofreu violência sexual, ela tentou de todos os jeitos se livrar da criança, né, de vários métodos, e nada conseguia fazer que a criança fosse abortada. Aí ela, como a criança cresceu muito, ela não ia conseguir mais fazer, ela resolveu ter a criança. Ela ia deixar, a ideia dela era deixar para adoção, e ela falou que não queria nem ver a criança quando ela saísse da barriga dela. Aí, como ela estava na maternidade, ela ficou curiosa e pediu para a enfermeira, o médico não queria que ela visse de jeito nenhum, porque ela já tinha falado que não queria, mas a enfermeira deixou ela ver o bebê. E ela fala que no momento que ela pegou o bebê na primeira vez, ela falou, não, ela era linda e ela era só minha. E ela ficou com a criança. Então, às vezes, é uma questão de dar uma chance, de olhar aquela criança e o amor de mãe e filho, porque não é por acaso que aquela criança está ali. Se ela nasceu por ela e numa situação tão complicada que deve ser a questão do estupro, tem um porquê, né? E elas estão ali para ficar juntas, e seria importante, né? Mas também, se ela não quiser, não precisa matar. Pode deixar que alguém vai cuidar também. Essa é a ideia. Legal. E eu vou citar aqui, esse nosso programa ele fica no YouTube por toda a eternidade, e gente do Brasil inteiro vai acabar vendo isso. Então, só para citar, a gente tem a Associação Guadalupe aqui em São José dos Campos, São Paulo. Sim. Tem a Provida em Anápolis, em Goiás. A Movida em Aldeota, que eu imagino que seja um bairro de Fortaleza. Isso. A Casa Provida Mãe Imaculada em Curitiba. A Casa Luz em Fortaleza também. A Casa Mater Rainha da Paz em Canoinhas, em Santa Catarina. E a Casa Gestante Provida no Rio de Janeiro, além da Santos Inocentes em Brasília, no Distrito Federal. Ou seja, isso foi algumas que a gente achou pesquisando, né? Mas com certeza temos outras também. Tá. E me diga uma coisa, você sabe, por exemplo, se alguém... Vamos supor que eu saiba de uma mãe que está pensando em fazer aborto. Eu poderia, por exemplo, tentar fazer esse link... Tipo, olha, não fala que fui eu, mas foi, entendeu? Para que alguém procurasse essa menina, isso pode acontecer também, não? No caso de São José, a Associação Guadalupe faria isso com o maior prazer. Legal. Né? Então pode acioná-los, que eles com certeza têm pessoas preparadas para poder ajudar essa família. Tá. Para poder ficar com a criança. Ou deixá-la nascer. Uma coisa que eu acho interessante, que você citou, passando, Paula, aquela mãe que fez que praticou o aborto, né? Isso deixa marcas psicológicas nela, né? Sim, marcas psicológicas profundas. Eu diria que a gente leva até para as outras encarnações. E, como eu estava dizendo, existem já algumas coisas que a gente pode fazer desde já para poder amainar um pouco essa dor, né? Depois que a gente se arrepende, buscar alguma ação no bem, seja ela qual for, onde a pessoa se sente bem. E sempre que ela for realizar aquilo, for cuidar de um berçário, for ajudar uma mãe, for, sei lá, ou mesmo com crianças maiores, enfim, o que ela escolher para fazer do bem, ela sempre ter com ela em pensamento, eu vou fazer isso em nome desta criança que eu não deixei nascer. Porque o espírito recebe isso e vai amainando aquela mágoa. Aquela mágoa que ficou. E quando for o momento do reencontro, porque vai ter que ocorrer, né, para o perdão, já vai estar mais fácil de trabalhar aquilo ali. Então, tudo que a gente puder fazer no bem, depois de ter se arrependido,
a gente pensar isso. Estou fazendo em nome, se deu nome, para a criança diga o nome, se não deu, enfim. Em nome desta criança que eu não deixei nascer. Eu estou muito arrependida e eu vou fazer isso. E vai caminhando. Vai caminhando que a espiritualidade vai trabalhando isso. E aonde quer que esse espírito esteja, ele recebe essa vibração. Uma coisa que eu fico pensando aqui, você falou de espíritos que tentam 2, 3 vezes, né, e acabam encarnando. Então vamos lá, num determinado momento essa mãe, ela abortou. Aí passa lá um determinado tempo e pode ser o mesmo espírito novamente com essa mesma mãe. Pode ser. Então pode ser que aquele espírito que foi abortado há algum tempo, hoje ele esteja no seio da família. Pode ser, pode acontecer. Pode acontecer até na mesma encarnação, dependendo do período, ou em outras encarnações. Né? Sim. Mas no livro do Luiz Sérgio ele conta, né? Que... É claro que nada justifica, pelo amor de Deus. Sim, não, é lógico. No livro do Luiz Sérgio ele mostra alguns casos exatamente isso, que a criança tentou com a mesma família mais de uma vez e aí muitas das vezes ela não conseguiu reencarnar. Tem até um caso mais grave que esse espírito ele ficava meio que preso num quarto de tanta revolta que ele tinha. Então, ele ainda estava muito revoltado, ele ficava no mundo espiritual meio que quase que enjaulado, né? Mas ele precisava de uma proteção, porque ele tinha muita revolta, ele era muito difícil ele não estava muito revoltado ainda, né? Pois é. Você vê que a gente vai observar aí um estrago psicológico grande, né, na mãe, Uhum. E depois no espírito, né, que não conseguiu. Então você vê algo que às vezes por um momento aí onde faltou alguma coisinha, né, a gente traz aí consequências danosas, né, Bastante. para a vida inteira, né. Então isso é algo para se pensar. E eu volto a dizer, nós como alguém pessoas que trabalhamos aí no meio espírita e como pessoas da sociedade de um modo geral, né? A responsabilidade que a gente tem, né? Para evitar esse tipo de coisa, tanto na educação, quanto na orientação, quanto principalmente no apoio, né? Que é esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí, que merece mesmo, né, ser citado. Sim. E uma das coisas que a gente vai observando depois é que isso vai trazendo tanto problema psicológico que pode levar ao suicídio, como você falou, né, Paula? É verdade, às vezes a dor é tão grande e a gente não encontra um caminho, uma orientação, que a gente acaba pensando, né? Essa mãe pode pensar em acabar com a própria vida. Aí só piora, né? Porque já impossibilitamos a vida de um ser e aí a gente ainda vai agravar a situação, tirando a nossa própria vida. Então esse é um caminho que a gente não deve pegar de jeito nenhum. Mas a depressão é muito comum, né? É acompanhar mães que se arrependem, têm feito o aborto e tudo mais. Por isso que a gente está falando aqui, para que possa buscar alguma coisa, buscar uma ajuda, buscar uma saída, alguma coisa que vai acalmar um pouco esse coração. Lembrando que as leis de Deus são leis de amor, né? Não é lei de talião, olho por olho, dente por dente, é lei de amor. Toda fagulha de amor que a gente depositar num trabalho, por alguém, fazendo alguma coisa, ela conta muito. Ela alcança a outra pessoa a quem a gente oferece aquela ação, onde quer que ela esteja. Então, suicídio também é algo que a gente, se passar pela nossa cabeça, a gente buscar ajuda. Tem aí o CVV, né? E tem tantas outras instituições, as próprias instituições religiosas, todas elas, acredito, pode dar uma orientação para a gente, para que a gente não chegue a essas vias, de fato. O Brasil é um país muito religioso, né? Pelo menos teoricamente. Né? O maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo. Né? Só não é o maior país evangélico porque os Estados Unidos, né, tem uma população muito grande. Né? Como que é esse debate em termos de sociedade, não a sociedade religiosa, mas a sociedade
civil, de um modo geral, como é que fica aí esse embate aí? Vocês acham que existem alguns dados que digam se existem mais pessoas que são favoráveis ou que não são favoráveis à descriminalização no Brasil ou não? É difícil eu não vou saber ao certo, mas pelo que a gente vê, a gente tem muito apoio quando a gente faz a campanha na rua. Então, da maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas que a gente aborda na rua, porque a gente aproveita quando a gente entrega a mensagem e fala que se eles querem assinar contra o aborto, que eles estão assinando em favor do Estatuto do Nascituro, que já tem tramitação em Brasília e protege o feto desde a concepção. Quando a gente fala que é contra o aborto, as pessoas param, muitas delas, a maioria delas, param para poder parar e assinar para poder ajudar com a campanha. Então, assim, o que a gente vê é uma esmagadora maioria de pessoas que são a favor da vida e que não pensam, e por isso que eles assinam o estatuto para poder proteger o feto. Em que pé que está esse estatuto? Ele ainda está ele está em tramitação ainda, não foi colocado em votação. Tem muitas forças, né, que não querem que ele seja aprovado também. Forças ocultas. Não são ocultas, né? Tem as ocultas, tem as claras ali. Esses abaixo-assinados que a gente pega, a gente manda para Brasília. É o Jaime que recebe lá em Brasília, ele trabalha lá, tudo. Então a gente vai engordando as assinaturas para fazer uma certa pressão no Congresso também. Mas não é fácil, né? Não é tão simples assim. Mas a gente vai tentando. Beleza. Pedro? Bom, eu vou tocar aqui num assunto que ele é muito ligado, né, ao meio espírita. Aquela mãe, sabe aquela mãe que é louca para ter filho, mas parece que não consegue segurar o feto ali. Tem uma gestação, ocorre o aborto espontâneo. Uhum. Aí passa um tempo, faz um tratamento, tem uma outra gestação, aborto espontâneo. Então, não sei, a gente não está falando como a própria Paula falou, não é pena de talhão, mas seria algum tipo de resgate assim dentro da visão espírita essa situação dessa mãe não estar segurando? Será que teria alguma influência espiritual ou seria realmente um problema físico? Uma das consequências do aborto que a gente estuda é essa dificuldade de engravidar e de ter o filho em outras oportunidades, em outras encarnações. Então, sim, isso pode ser um resquício do que ela fez com os fetos, que agora ela não consegue ter a criança, né? E de novo, né? Não é olho por olho, dente por dente, mas tem todo um encadeamento, um processo que muitas vezes acontece isso também. O aborto também ele tem sido associado ao aumento do câncer de mama também. Tem pesquisas que estão mostrando que a mulher que faz o aborto, ela tem mais chance de ter câncer de mama também, estão começando a fazer essa associação. Então, há consequências no ato. Lembrando que não é regra geral, né? Perfeito. Existem outros motivos que às vezes leva a mulher a não conseguir segurar uma gestação. Mas se ocorre, sempre há uma proposta do bem por parte de Deus, é para que essa mãe, de repente, possa realmente valorizar a questão da vida, da gestação, da família. É lógico que é um sofrimento muito grande, conheço mulheres que passam por isso hoje, realmente é doloroso, e cada aborto deixa marcas, enfim, mas traz um aprendizado, né? É sempre importante a gente lembrar que todo sofrimento que a gente passa aqui, ele tem um propósito, e é para que a gente aprenda alguma coisa, né? Então a gente deve buscar isso diante do sofrimento. É interessante que, num dos casos que eu conheci, depois de não conseguir segurar, a pessoa realmente resolveu adotar
uma criança. Isso. E aí sim conseguiu segurar o feto. Aí, depois de adotar, teve mesmo. também o filho biológico. Tem um caso que, desculpa, tem um caso que a gente conta nas palestras também, de uma moça que já tinha tentado 3 vezes e teve 3 abortos espontâneos. E aí o médico falou para ela que o único jeito do bebê continuar era ela ficar de cabeça para baixo. E literalmente ela passou o resto da gravidez numa cama onde ela ficava inclinada de cabeça para baixo. E aí com a lei da gravidade ela conseguiu segurar o bebê e ela teve o bebê. Então assim, é a vontade de ter o filho, talvez não sabemos por que ela não conseguia segurar a criança, mas era a vontade que ela tinha de fazer aquilo, de ter a criança, ela fez o sacrifício de ficar de cabeça para baixo por um tempo. Lembrando que a questão da adoção que você falou, que é uma alternativa, né, e que o Pedro citou aqui, ela é, no entendimento espírita, ela é muito... É apenas uma outra forma desse espírito chegar até mim, né? Porque pode ser que ele não venha pelas vias naturais, ele venha por uma outra maneira, né? Então ela acaba sendo uma forma interessante. Talvez aquela mãe que doou o filho, né? Não sei se é isso o termo, mas que colocou para adoção. Colocou para adoção, isso. Ela não era para ela, né? Talvez ela foi uma ponte para que aquele espírito pudesse chegar à família onde deveria chegar. Exatamente. Realmente, né? Então, muitas vezes a gente... eu também não estou querendo julgar ninguém, cada um sabe daquilo que é importante, mas às vezes a gente gasta uma fortuna, né, em inseminações e tudo mais, e vai depender muito daquilo que cada um tem em si. Mas às vezes a adoção, ela também te traz, né, a mesma alegria, a mesma sensação, né? Então as coisas estão muito na gente, né? Então eu fico pensando às vezes que tem que ser de um jeito e é de outro. E por outro lado, essa mãe que vai abrir mão desse filho, muitas vezes não é uma atitude somente de inconsequência, mas muitas vezes é uma atitude até nobre, uma atitude de renúncia, porque ela sabe que talvez ela não possa dar o melhor. Sim. Né, para esse filho. E ela está direcionando para onde supostamente ele possa ter o melhor, porque a gente não sabe das condições emocionais, psicológicas, até financeiras, né, daquela mãe, né? Então você vê que em cada situação, né, a gente vai ter aí algo que justifique, né? E quantas e quantas famílias, né? Você pega uma cidade como São José, deve ter centenas de pessoas na fila e aguardando, né, uma adoção. Então muitas vezes aquilo que você iria matar vai fazer a felicidade, né, de uma família, né, de alegrar a vida de alguém, né? Então isso passa a ser algo muito nobre também, né? Só para, né, aproveitar, a Paula que o diga, porque ela é mãe de 2 filhos adotados. Que legal. Isso aí. Eu adotei, nós optamos pela adoção tardia, né? Então nós estamos com 2 irmãos, eles chegaram para nós com 7, 8 anos. Estávamos na fila, foi bem burocrático, mas vencemos. E hoje são nossos filhos. E eu não poderia gerar, tive problemas de miomas no útero, o útero estava bem estragadinho, e certamente consequências do passado, né? Não tenho dúvida. E precisei tirar para preservar a minha vida, né? Eu não tinha filhos à época e segui minha vida. E a vida trouxe essa oportunidade. Por isso que eu digo, né, com um lugar de fala, para que a gente vá em frente, a gente tente trabalhar a culpa e busque o bem, fazer uma ação no bem. E a vida acaba trazendo isso para você. Então, conheci um companheiro, ele só queria ser pai, não fazia questão de ser biológico, e resolvemos adotar. Estão aí os 2, Isaac e Abraão. Estão com quantos anos? Hoje estão com 12 e 11. E são uma bênção. E eu tenho muita gratidão à genitora, justamente por isso, por a situação a gente nunca vai julgar, né? Os motivos foram dela, mas ela entregou, ela deixou no abrigo e foi a forma que eles chegaram até nós. Então, que bom que ela
deixou eles nascerem, né? E 2 profetas, né? Então, isso que eu estava pensando aqui. O Carlos já adotou Jesus. Tem Jesus. Eu tenho 4 filhos. 3, eu já tinha as meninas, né? E tenho o meu caçula de 15 anos, ele também veio por intermédio de uma adoção. Legal. E eu posso te garantir que o amor é o mesmo. Não existe diferença. Então, às vezes eu vejo... Só que isso depende muito de você, né? Uhum. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, poxa, mas tinha que ser do meu sangue. Eu falo, bacana, se for do seu sangue é muito legal, se isso te trouxer felicidade, mas o vínculo que existe, isso não tem a ver com sangue, né? Sim. O amor, ele tem a ver com... É um sentimento. Então, não é porque você nasceu de mim que eu vou te amar mais ou menos. As vivências que já tiveram juntos, possivelmente, né? Tudo isso conta, né? Então, e será que a gente já não tinha, né, esse compromisso antes? Será? Não, com certeza, né? Não existe uma coincidência nisso, né? Então as coisas vêm porque tem que ser, né? Então isso é muito importante. Então você vê a alegria que alguém te proporcionou, né? E quem sou eu para julgar aquela mãe que me deu tanta alegria? Viu, Carlos? E a exemplo da Paula, né? Eu também sou coordenador da pré-mocidade e mocidade do Grupo Anjo Ismael. E graças a Deus, um grupo que só cresce aí. E durante aquelas horas que a gente passa juntos, eu chamo de filhos, né? Porque é dessa forma que a gente imagina, né? Que a gente quer levar para eles. Eu estava até contando que eu encontrei uma aluna minha há pouco tempo, né, que eu já estou nessa brincadeira há uns 10 anos, é pouco, mas né, para quem nem imaginava que fosse fazer esse trabalho, e é interessante ela falar assim, poxa, teve uma frase que você disse lá numa aula, tudo, que chegou um momento da minha vida em que eu precisei utilizar aquilo e eu me lembrei daquela aula. Legal. E lembrando daquela aula, eu tenho certeza que eu tomei a atitude correta naquele momento. Então isso pra gente é muito gratificante, né? Eu estava vendo aqui, inclusive, a matéria que a Paula escreveu aqui, né, sobre a maternidade no Candeia Espírita, né, desse mês também, que é uma coisa fantástica. E aliás, né, estamos no mês das mães, né? Daqui a pouco já tem o Dia das Mães aí, né? E essa campanha de vocês, como é que está articulada? Houve algum apoio também da prefeitura, dos órgãos públicos? Como é que ela foi feita, Flávio? A gente sempre precisa da prefeitura porque a gente usa o espaço do COI, que é ali na Praça Afonso Pena. Mas aí já tem um processo, né, de fazer o pedido, então tudo já está autorizado, então a gente vai conseguir colocar as nossas barracas e tal. Então isso aí tem sido nos últimos anos. A primeira vez a gente não sabia bem como é que funcionava, né? Mas agora é mais tranquilo. Então a gente faz o pedido, a gente fala que vai precisar do ponto de luz, na praça o que a gente faz? Que aí, praça que é? Praça Afonso Pena, na frente do COI. Tá. Né? Aquele espaço ali na frente do COI. E ali o que a gente faz? A gente passa vídeos da temática do aborto, filmes, palestras, uma série de coisas para as pessoas que quiserem ver um pouquinho. A gente tem o abaixo-assinado para o Estatuto Nascituro e a gente distribui as mensagens, no caso essa que a gente está usando esse ano, para que as pessoas possam apoiar a nossa causa da defesa da vida. E aí a gente faz o trabalho na Praça Afonso Pena e nos arredores do centro de São José. Então as pessoas saem com prancheta, com assinatura, com os folhetinhos para entregar e assim vai. E principalmente a questão da conversa, que é o mais importante. E junto à campanha, a gente tem lá no Divino Mestre, como é que funciona a campanha? A gente se encontra no Divino Mestre às 8 horas da manhã. Lá a gente organiza os grupos, explica como vai ser feito, como que a gente aborda as pessoas e depois a gente sai encaminhada até a Praça Afonso Pena e lá a gente distribui as pessoas para ficar em todo o centro de São José. E junto à campanha tem uma reunião mediúnica que nos apoia no trabalho. E cada ano eles ajudam algum tipo de espírito. Tem dia que são os pais, tem ano que são os pais, tem ano que são os médicos, tem ano que são as mães. E cada
Cada reunião tem um foco diferente. Inclusive, a gente tem 2 mensagens que a gente recebeu no site sjcsemaborto.com.br, tem algumas histórias da campanha. E nessas histórias tem 2 mensagens psicografadas que a gente recebeu. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá depois, que são mensagens bem interessantes pra gente. Essa concentração no Divino Mestre, né, que fica ali na Rubião Júnior. Rubião, né? Júnior, isso. Pertinho do cemitério, né? É o muro do cemitério ali. 640. Ela é aberta a todos ou só a organização? A todos. A todos. A todos. Então, quem for no evento, agora domingo, né? Isso. Você que sábado, né? Sábado, dia 4. Sábado, dia 4, né? Se você quiser participar do evento, vai ser muito bacana. 8 horas da manhã, concentração ali no Divino Mestre, né? Isso. Então, fazendo aí toda essa preparação que o Paulo falou e saindo em passeata até o ponto de encontro ali, ou do ponto onde vai ser a abordagem às pessoas na Praça Afonso Pena. Exatamente. Em frente ao COI. O trabalho começa às 8, a gente sai do Divino Mestre encaminhada por volta das 8h30, 15 para as 9. E aí, se você não puder ficar desde as 8 lá no Divino Mestre, você pode começar às 10 horas da manhã, que você tem tempo livre. Não tem problema. Vá direto à Praça Afonso Pena, que a gente vai te orientar o que fazer, vai ter o trabalho para você, e não precisa ficar, se não puder chegar no Divino Mestre, a gente vai te orientar depois também. Essa camiseta bonita aí que vocês estão hoje aí, da campanha, ela tá à venda? Como é que tá? A gente abriu vendas, mas a gente precisou parar uma semana atrás para poder fazer as camisetas, né? Então hoje a gente não tem algumas que a gente vai ter lá no Divino Mestre, se alguém quiser, mas depois a gente pode abrir uma nova leva para quem quiser também, e todo ano a gente faz isso, a gente tem algumas camisetas novas para poder ajudar, inclusive, nos custeios da campanha. Ok. Bom? Legal, muito bom. Deixa eu só pegar aqui algumas... O nosso amigo, que há bastante tempo não aparecia, Antônio Bessa, dando uma boa noite pra gente aqui. Tudo bom, Bessa? Maria Lira dizendo, porque não faço o bem de que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tá citando aqui Paulo. Né? O Dinho, Dudu do Bem, né? O Dinho Fia, tá dizendo que esse tema é muito importante. O Dinho que vai estar com a gente aqui também em maio, vai vir fazer um som com a gente aqui no programa. A Nayara Vital está dizendo não é olho por olho, mas é lei de causa e efeito. O que ela se referia aqui àquele momento que a gente falou das sequelas, né? Que vão tendo, né? Mãe e possivelmente também o espírito, né? Que a vida ela é educativa, né? Ninguém quer nos punir, né? A gente só é punido quando a gente não quer aprender. Fica com muita teimosia, né? Aí tem hora que a gente tem que tomar um puxão de orelha, né? Mas a ideia, né, da vida é sempre educar a gente, né? E nunca ficar punindo por punir, né? O Dinho, ele diz, com tantos recursos grátis na rede de saúde, as mulheres poderiam evitar uma gravidez indesejada, ao invés de tirar uma vida posteriormente. E aí, será que se a gente soubesse prevenir um pouco mais, a gente poderia evitar mais abortos? Com certeza a prevenção é muito importante, mas pode acontecer que escapa um dia, né? A gente sabe até que por causa da necessidade do espírito encarnar, muitas vezes, como a gente já viu, né, o bebê nascer com o DIU segurando o DIU na mão, né? Tem fotos assim. Então pode acontecer. Aí nesse caso, a gente precisa preservar a vida daquele bebê da melhor maneira possível. O Daniel de Mello, ele diz, a mulher que justifica o aborto como sendo um direito pelo corpo ser dela, está incoerentemente escolhendo pela vida do outro que não tem voz para se defender. É isso aí, Daniel, né? O que você está dizendo só vem corroborar, né, com aquilo que a gente está dizendo aqui. São 2 corpos. São 2 corpos. Ela tem direito ao dela. Sim. Né? O dela, ela faz o que ela quiser, mas aquela outra vida que está ali não é a vida dela, né? Inclusive, a ciência já sabe hoje que o local onde está o feto, ele é totalmente protegido para que não haja interferência do corpo da mãe. É só a necessidade da alimentação que o feto recebe. Mas ele é protegido para que não haja esse contato que possa prejudicar o bebê. Tem casos, inclusive, da mãe ter algum tipo de doença e essa doença não ser passada para o bebê. Sim, né? Exatamente. E mostrando ser bem independente, né? Uhum. A Rosana Ari dizendo, pelo contrário, Carlos, nosso vínculo é espiritual, né? Nada a ver com sangue, né? Quando a gente estava dizendo, né, sobre
os filhos que a gente adota, mas e eu costumo brincar, na verdade, eu não tenho filho adotivo, ele foi adotado, hoje ele não é. Né? Então, não, tenho 4 filhos, porque uma das coisas que eu acho que pega muito, que a gente observa durante a vida inteira, as pessoas dizem assim, mas olha, eu tenho medo de adotar porque eu tenho um parente que adotou um filho e deu trabalho. Eu falo, então, e você conhece alguém que não adotou e que deu trabalho? Daí a pessoa fala, também tem. Então tem de tudo. E aí o que acontece, que a gente ouve muitas vezes, né? Vamos supor, você tem um sanguíneo e outro adotado. Você fala assim, esse aqui é meu e esse aqui é do coração. Gente, você imagina uma criança ouvindo isso a vida inteira. Não dá. Né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que estar preparado. Eu não estou dizendo que eu, né, e a Paula estejamos, mas eu acho que a gente tem que ter um trabalho psicológico, né, porque a gente assiste essas coisas ao longo da vida. Então, a partir do instante, né, então, ao invés de você pegar ele na maternidade, ele veio por um outro meio, mas ele tem um filho e acabou, não tem que fazer discriminação, né? Esse é de um jeito, esse é do outro, e eu trato como se fosse meu, essas coisas que a gente ouve, né? E que é importante que a gente, se a gente não estiver preparado para isso, é bom até que não faça, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Paulo? Sim, eu até ia comentar mesmo que é uma coisa que tem que ser muito conversada, né? Entre as duas pessoas que irão adotar. Sejam como for composta a família. Tem que ser conversado muito, esgotar o assunto, conversar bastante. Como eu disse, eu perguntei ao meu companheiro várias vezes se fosse uma necessidade dele ter um filho biológico, ok, né? Então, mas que eu não poderia, então não poderia ser comigo. Mas às vezes, como acho que você também citou, às vezes a pessoa tem essa necessidade. Sim. Não, eu quero ter um filho, tem que ter o meu gene, a minha biologia, enfim. Ok, né? Vamos respeitar. Então, não vamos optar pela adoção. Tem que ser muito bem conversado para que a gente evite realmente esse tipo de coisa. E é nosso filho. E a gente até esquece do negócio da adoção. Não, passou, né? Foi lá atrás. Acabou. Foi. Não é mais. É interessante no casamento, né? Porque, assim, a gente que teve a oportunidade de trabalhar em várias cerimônias de matrimônio, nas juras a gente vê, né? Quando o sacerdote benze ele, agora é carne da tua carne, sangue do teu sangue, né? Quer dizer, se 2 adultos ali que se conheceram, a gente já começa a falar dessa forma, imagina, né, uma criança, né? É muito mais importante, como a Rosana lembrou aí, né? Sim. É muito mais importante porque é o vínculo espiritual, né? O real vínculo de parentela que a gente tem, na verdade, é essa espiritualidade que muitas vezes a gente vai aí se encontrar durante várias vezes, ora nos auxiliando, ora resolvendo alguns problemas, mas essa que é a importância, né? Como o Carlos falou, a adoção foi naquele momento, agora acabou, agora é filho igual a todos os outros. Né? Isso mesmo. Uma das coisas que eu acho que seria interessante, mudando um pouquinho o tema, tem um escritor que vocês devem conhecer, o Yuval Noah Harari. Ele escreveu Sapiens, escreveu uma porção de livros bacanas aí. E ele disse que a partir, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, de 2017, o número de suicídios ultrapassou o número de homicídios no mundo. A partir de 17, a gente passou a ter, de 17 para cá, mas em 17 foram 600 mil homicídios no mundo contra 800 mil suicídios. Tá? E de lá para cá, esse número eu não sei se estabilizou, se vem crescendo, não sei se vocês têm informação a respeito disso, mas é impressionante você saber que existem mais pessoas se matando do que pessoas sendo mortas por outrem, né? Então eu penso que a gente poderia fechar aqui os nossos últimos minutos aqui falando um pouquinho com relação a essa questão do suicídio, né? E de duas maneiras, né? A gente sabe que são inúmeros
as causas que levam a pessoa a se suicidar. E existe um pensamento dentro do espiritismo que vem de algumas obras e que vai dizer muito, né, do Vale dos Suicidas, né, de alguns lugares que as pessoas vão depois que desencarnam. E às vezes eu me pergunto, eu falo, mas será que essas 800 mil pessoas por ano vão estar no mesmo lugar? Será que todas elas podem ser colocadas na mesma prateleira? Né? Ou será que a espiritualidade ela vê cada um de uma forma? Né? Então, como que a gente poderia, você que é uma especialista em suicídio, Paula? Em que sentido? O suicídio é grave, né? É um ato muito grave atentar contra a própria vida e traz consequências que podem se arrastar por encarnações. Então, é muito preocupante. Período também aí de pandemia e pós-pandemia também teve, não sei os números, mas uma alta aí. E a gente tem que trabalhar isso, essa prevenção. Por isso que é importante a gente falar sobre o assunto. Em setembro tem a campanha, né, contra o suicídio, Setembro Amarelo, e é uma coisa que a gente deve falar sempre, para que a gente preserve a vida, para que os problemas vão aparecer, e nós, com o conhecimento espiritual, a gente não pode fechar os olhos para isso, porque é algo muito grave. Então, a gente precisa orientar as pessoas que estão ao nosso redor, falar da valorização da vida para os nossos filhos, levá-los à evangelização, ir contornando as dificuldades para que nós estejamos no caminho correto de Jesus, apresentar Jesus para os nossos filhos, as pessoas que estão em nossa volta, sempre que a gente tiver oportunidade, nas nossas falas nas casas espíritas, num meio de comunicação como esse, enfim, falar da vida, da valorização da vida. A quantidade de espíritos na fila para querer reencarnar é muito grande. Talvez maior do que a possibilidade, né, essa chance dele reencarnar. Vai chegar o momento, mas é algo que demora, né? Tem uma fila aí. Então, nós que estamos aqui, a gente às vezes reclama, mas a gente tem que ter muita gratidão à vida, buscar ajuda de tudo quanto é tipo para as nossas dificuldades. Seremos testados, sim, virão as provas, né? A gente não veio a passeio, mas a gente tem que tratar as coisas com alegria, lembrando que todas essas sementes do bem, do amor, todas as virtudes, elas já estão em nós. Às vezes estão lá, como semente, meio dormindo, mas a gente tem que fazer elas despertar e vir à tona. Então, a gente tem que ter alegria pela vida, gratidão pela vida, e buscar ajuda psicológica, seja de um profissional de psicologia, seja numa religião qualquer onde a gente se sinta bem, seja num companheiro, num amigo, alguém que possa nos orientar. Essas instituições que aqui foram citadas hoje, que pode acolher as meninas grávidas, mas tem aí o CVV também e outras instituições para auxiliar quando a gente estiver muito depressivo, querendo desistir da vida. A gente tem que buscar ajuda, né? A gente se coloca também à disposição sempre para a gente buscar ajuda, para não aumentar esse número e não dificultar ainda mais a nossa situação, como espíritos eternos que somos, né? Então, qualquer ato suicida, a gente vai prejudicar o nosso perispírito, ele vai marcar o nosso perispírito e nos próximos reencarnes nós vamos imprimir o próximo corpo, muitas vezes com aquela deficiência onde nós lesamos o nosso corpo com a morte provocada por nós. Então, pensemos nisso, tenhamos paciência, respirar fundo um pouquinho mais, buscar ajuda, se permitir, sim, ficar triste, às vezes um pouco depressivo, chorar, mas contar até 3, buscar ajuda e seguir em frente, né? Porque nada é mais precioso do que a vida. Nada é mais precioso do que a vida. Então,
vamos ser gratos, ter alegria e amor. Tudo isso está dentro de nós. A gente precisa fazer isso, externar isso de alguma forma, né? Busquemos aí onde a gente achar por bem, onde for melhor para cada um. A Rosana, não, o Antônio Bessa, ele está dizendo aqui, mas devemos revelar ao filho que é adotado. Na certidão diz que é adotado. Sim, você vai contar, mesmo que se você pegar ele muito bebezinho, é importante, porque é verdade, né? A gente não deve mentir para ninguém, né? Então é claro que tudo tem o seu momento, isso é só o meu ponto de vista, tá? Só a minha opinião. Eu acho que tudo, no seu momento, vai ser falado, né? Mas isso não significa em nenhum momento você deixar de assumir. Você está dizendo para ele que fisicamente ele vem de uma outra pessoa, mas que isso não compromete em nada, né? Até porque se você não fala isso, né, principalmente aqueles que vêm bebês, depois lá na frente você pode ter aí você pode ter alguns problemas, né? Eu não sei se vocês pensam assim também. Sim, na certidão não vem escrito que é adotado, tá? Ele pergunta aqui se na certidão... Ah, tá, não vem. Uma certidão normal, é uma certidão. Com o nome dos pais, tudo certinho, mas não tem nada especificando, não. Ainda bem, né? Porque senão a gente ia entrar aqui com uma ação pra tirar esse negócio. Verdade, eu não atentei isso, mas não vem nada escrito não. Vem escrito ali que é teu filho e acabou. Tá? A Nayara está dizendo, lamentável o número de suicídios no mundo. A vida é valiosa, havendo o pensamento de suicídio, busque ajuda terapêutica, fraternal, procure ajuda. E o Forcato, ele está dizendo aqui, eu vou jogar essa batata quente aqui pro Flávio. Ele está falando assim, quem se suicida chega no plano espiritual como criminoso, pois ele cometeu o crime de morte. É isso mesmo, Flávio? Bem colocado. Todo mundo que vai contra as leis de Deus tem as suas consequências, né? E o suicídio é um ato muito forte, porque a gente está desfazendo da nossa oportunidade de continuar vivendo. Então, a gente sabe que o suicida, quando ele se mata, ao invés de resolver todos os problemas que ele acha que tem, ele aumenta os problemas que ele tem. E a gente sabe também que ele revive esse momento do suicídio várias e várias vezes até que ele consiga voltar e ser ajudado também. Então, assim, é uma decisão muito ruim, porque além de não resolver os problemas, ele vai agravar a sua situação perante o mundo espiritual. Gente, pode falar, desculpa. Sem contar que é um ato de extremo egoísmo, né? Porque também nós não pensamos naqueles que convivem conosco, no sofrimento que a gente vai causar com aquele ato. Então, pensemos nisso. Isso. E sem querer passar pano, é só tomar um certo cuidado no julgamento, né, Forcatos? Porque muitas vezes eu também não sei da condição espiritual e emocional daquele irmãozinho, né? Então, assim, a gente sabe que tudo, principalmente para aquele espírito que é um pouco mais esclarecido. Mas muitos desses irmãozinhos que cometem isso, muitas vezes eles não têm um esclarecimento espiritual, não têm um esclarecimento moral, passam por sérios problemas, muitas vezes psiquiátricos. Né? Então a gente lembrar que a espiritualidade, isso não justifica que a gente se suicide, pelo amor de Deus. Lógico. Mas aquele que cometeu isso, eu tenho certeza que Deus, em sua generosidade também, ele vai saber, por isso que eu falo, em que peso isso vai ser colocado, né? Porque se você pega alguém que é esclarecido, alguém que vive em plenitude, né, das suas faculdades mentais, é uma coisa. Mas, de repente, são pessoas que estão completamente perdidas, em depressão, né? Então, assim, a gente só tomar muito cuidado com esse julgamento. A gente usar isso muito pra gente, isso, né? Mas nunca colocar, porque, por exemplo, existem alguns costumes antigos, por exemplo, que aquele que se suicidava não podia nem ser colocado no mesmo cemitério, né? Então, assim, no judaísmo, né, existia isso, não sei se ainda existe. Então, para a gente também não tomar esse cuidado de discriminar aquele que, por um motivo ou por outro, cometeu esse tipo de fraqueza, né? Eu costumo dizer que o único que tem a nossa conta corrente certinha é Deus, né? E ele não julga a gente. Isso. Então, a gente também não pode fazer o mesmo, né?
A Nayara, ela está dizendo aqui, a gente já está quase indo para o finalzinho, a Nayara está dizendo, nós espíritas, tendo o conhecimento da lei divina e que retirar a própria vida é um débito grave que fica gravado no perispírito e exige, diante da lei de causa e efeito, reajuste, muitas vezes difícil. É isso aí, Nayara, aí você conseguiu sintetizar, porque aí se a gente, eu não diria nós espíritas, vamos dizer nós, pessoas, né, que têm um certo grau de esclarecimento, independente de ser espírita, né, budista, mas aquele que tem um grau de esclarecimento maior, sim, aí ele já sabe mais o que está fazendo, né? E ela mesma diz, vamos fazer brilhar a nossa luz e acender a luz alheia. Vamos fazer brilhar a nossa luz. E acender a luz alheia não apaga a sua, pois apoie seus irmãos, suicídio não. E o Bessa está dizendo, situação mais complicada, seria o suicídio de mulher grávida, não? Nossa, já é um aborto e um suicídio ao mesmo tempo. O Daniel está dizendo, eu tenho um ente querido que suicidou-se e acompanhei os seus primeiros anos no mundo espiritual por psicografias. E ele só teve acolhimento e por fim por fim passou a trabalhar do lado de lá na prevenção do mal. Aí é legal, tá vendo? Como a gente vai vendo, né? É isso que a gente está dizendo aqui. Então a espiritualidade ela vai sabendo, né, acolher todo mundo. Cada indivíduo é um. Claro que a lei divina nos acolhe conforme nosso merecimento. Assim não há punição, mas causa e efeito relativos a cada situação. É isso aí. E aí, pessoal? Foi bom para vocês? Muito bom. O que vocês acharam? Gostaria que vocês dessem aqui as questões finais aqui para a gente poder ir fechando. E aí, para a gente poder fechar legal, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final, Flávio, sobre aborto. E depois a Paula vai deixar uma mensagem final sobre suicídio. Pode ser? Pode. Primeiras damas? Pode ser. Mas eu queria também falar um versinho por sobre favor, maternidade. Por favor. Maternidade, compromisso bendito, firmado antes de reencarnar, de infinitas oportunidades, um convite de Deus para amar. E é aquilo que eu disse, né, a respeito da vida. A vida é preciosa, né? Talvez a gente não tenha se dado conta do quanto é precioso a vida. Então, que nós saibamos valorizá-la diante de um sofrimento, quando a gente estiver achando que não vai ter outra saída, sobretudo nos últimos tempos, nós temos vivido realmente momentos de testemunho. Isso é em consequência também a essa transição que o planeta está passando. Mas tudo tem uma saída, buscar ajuda, né? Seja onde for, onde se sentir melhor, e evitar, quando tiver um pensamento assim, eu estou querendo acabar com a minha vida, porque eu não estou valendo mais nada, ninguém acredita em mim, eu não sou amado, lembrar de Jesus, né? Esse é o divino amigo. Ele nos ama infinitamente, independente de como somos, e ele está muito próximo de nós, né? Não colocá-lo longe de nós, ele está próximo. Peça ajuda para ele, imagine ele sentado do seu lado conversando e, de alguma forma, elevar o pensamento em alguma coisa que acreditar, uma prece, uma palavra, enfim, o que for, para esse pensamento ir embora e colocar outros pensamentos no lugar. Ficar atento. Quando vier pensamento assim, depressivo e de querer acabar com a vida, ficar atento e buscar ajuda. E uma coisa que você me fez lembrar também é a questão do autoconhecimento, né, Paula? Porque à medida que eu me conheço, eu começo a detectar, né, esse tipo de pensamento. Você fala, puxa, isso aqui não está legal, isso pode me levar em para um final que não é tão bom, né? Então a gente também saber... e outra coisa, se você me permite, a gente observar muito a nossa família, né, as pessoas que estão próximas, né, porque às vezes a pessoa está gritando socorro e a gente não está ouvindo, né? É verdade. É comum as pessoas relatarem, né, depois de o parente ter se suicidado, de que, puxa vida, eu tinha sinais e eu não percebi, né?
Então, hoje usa-se muito redes sociais, então, principalmente os jovens, que infelizmente chegaram a essas vias, os pais, né, os familiares falam, puxa, na rede social ele tinha postado tal frase, como que eu não percebi? Então, muito, muito bem lembrado, Carlos, para que a gente fique atento a esses sinais. Principalmente o adolescente, né, está passando por tantas mudanças, a gente ficar muito atento às mudanças naturais, né, que vão ocorrendo, mas ficar atento para que lado está indo. Porque, às vezes, para quem... Para um adolescente, às vezes um probleminha pequeno, né? Às vezes um romance que foi rompido, alguma coisa, pode ser um problema imenso, né? Sim. E mal sabe ele que daqui a pouco isso vai passar, né? E então, dívidas, né? Para pessoas adultas. Então, muitas coisas, né? No pós-pandemia, né? Deve ter muita gente ter ficado desempregado, com dívidas. Então, e o que você falou de Jesus, né? Quando a gente busca seguir Jesus, né? Mas na essência mesmo, né? Dos ensinamentos, né? Parece que isso vai aliviando, né? E a gente passa a dar relativizar, né? Uma porção de coisas aí que a gente acha que é tão importante que daqui a uma semana não vale mais nada, né? Verdade. Flávio, o que você gostaria de fechar pra gente aqui falando sobre aborto? Eu gostaria de... Bom, a gente viu tanta coisa aqui hoje, né? Falando da importância da vida desde a concepção. E muitas vezes a gente passa por um lugar... tá perto de algumas pessoas e tá ouvindo uma conversa sobre o aborto, que tem que ter aborto, que é importante o aborto por causa disso e aquilo, a gente precisa não se omitir quando a gente está ouvindo alguma coisa assim. Principalmente quando a gente ouve uma pessoa que está buscando um lugar para fazer o aborto. Se a gente está ouvindo isso, a gente está pescando que está acontecendo isso, a gente precisa se colocar com essa pessoa. Não se omitir. Não se omitir, exatamente. Para que ela possa, que ela possa ouvir da gente por que é importante ter essa vida preservada. Senão a gente pode se tornar cúmplice de um aborto, mesmo que a gente nem conheça direito a pessoa. Às vezes a gente é colocado naquele lugar para poder orientar uma pessoa que está querendo fazer o aborto e às vezes não tem apoio. A gente pode ser o apoio dessa pessoa. Tem um caso que aconteceu de uma amiga minha, se não me engano o neto dela engravidou a namorada e a mãe da menina não queria que essa criança nascesse e já estava levando a menina para uma clínica para abortar. Essa minha amiga deu um jeito de achar qual era a clínica, aonde que era, saiu desembestada para chegar lá, para não deixar que aquilo acontecesse. E ela conseguiu impedir o aborto e tem um menininho hoje que é felicidade de todo mundo e tal. Porque ela não se omitiu, né? Então a gente não pode se omitir perante uma situação dessa. Senão a gente pode sim se tornar também um pouquinho cúmplice daquele ato que está sendo colocado. Vamos buscar preservar a vida a qualquer custo. Muitas vezes a gente fala assim, isso não é problema meu, isso não é problema eu não meu. Quero, e acaba sendo conivente, entre aspas, né? Ou permitindo que alguma coisa aconteça, ao passo que se a gente erguesse a voz ali e falasse, olha, né, e expressasse, né, algo no intuito de ajudar, a gente poderia, né, pelo menos botar uma pulguinha atrás da orelha, né, daquela pessoa ali. E não se omitir quando alguém estiver defendendo o aborto. Sejamos corajosos para poder discutir em alto nível. Por isso que é um tema polêmico, né, mas que deve ser abordado aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal. Agradece. É um tema assim palpitante, né, e eu tenho certeza que esclareceu muito aqui, né, das dúvidas, né, que todos nós temos aqui com relação a esse assunto. Legal. Muito obrigado mesmo, e em outras ocasiões, com certeza, vamos chamar vocês de novo aqui. Tá e ótimo. Sempre que vocês tiverem algum movimento, alguma coisa legal, fala pra gente, tá? Vem aqui para divulgar, que a gente faz questão de ajudar nesse tipo de empreitada. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigada, viu? Esperamos todos no dia 4, às 8 horas da madrugada, lá no Divino Mestre. Vai ter café? Vai ter café. Aí já começou a ficar interessante isso aí, hein? E se estiver passando por lá, pelo centro lá, dá uma paradinha na nossa base ali e vamos conversar um pouquinho. Isso aí. Até que hora vocês vão ficar lá? A gente desarma
o acampamento por volta das 15 para o meio-dia. Tá. Aí depois a gente volta para o Divino Mestre para a gente poder avaliar e ver se teve alguma comunicação também. A gente sempre fala que assim, a pessoa não precisa ficar o tempo todo, é o tempo que ela puder. Né? A gente trabalha desde as 8 até meio-dia, mas não consegue ficar meia horinha, 2 minutinhos, passa lá só para olhar, tá ótimo, tá bom? Beleza. Agradecer o pessoal do chat que ficou com a gente aqui, né, esse tempo todo, e muita gente fazendo pergunta, agradecer essa turma de sempre aqui e sempre contando com vocês. Vamos lá no nosso Instagram e sempre aqui continuando. A semana que vem vai ter também um programa bem interessante. Eu não gosto de adiantar o tema, né? Mas durante a semana a gente vai passando para vocês aí, tá bom? Gostaria de agradecer o pessoal das web rádios que estiveram com a gente também, da Rádio Vivência Espírita, aqui de São José, da Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso do Sul, da Rádio São Francisco, de Tobias Barreto, no Sergipe. Agradecer também o nosso irmão Zé Ricardo, que esteve aqui treinando, né? Dá um tchau aqui, Zé Ricardo, para a turma. Opa! Tchau, obrigado. Um abraço a todos. Daqui uns dias ele vai estar pilotando aqui também com a gente aqui. E pedir para o Pedro, então, como sempre, para fazer o nosso encerramento aí de maneira poética, como ele sempre faz. Por favor, Pedro. Porém, antes, Carlos, você que está aí lidando com tanta tecnologia, você sabia que uma mocinha de 22 anos, a Joanne Schiebel, né? Ela teve uma gravidez indesejada e que ela também queria fazer o aborto, só que mudaram a ideia dela e ela resolveu colocar a criança para adoção. Ela realmente não queria ter o filho, só que ela deu uma condição: quero um casal que esteja financeiramente bem. Quando ela estava para nascer, que fizeram os testes, o casal descobriu que era um menino e desistiu do filho. Aí eles tiveram que passar a criança para um outro casal mais humilde que estava na fila, né? E esse casal criou com muito carinho Steve Jobs, né? Que trouxe toda essa tecnologia aí através da Apple e depois um monte de gente copiando a Apple e estamos aí falando. Bom, eu estou tentando comprar um iPhone até hoje. Até hoje, né? Tem que fazer o plano que eu fiz aqui, que eu consegui, depois de 10 anos, ganhar um aqui, o mais fraquinho. Bom, o Flávio também trouxe aqui um poema pra gente. Eu vou dizer ele de forma bem rápida para a gente dar o nosso boa noite. Dizem que não tem vida aquele que não nasceu, mas o feto também tem vida, assim como você e eu. Nasce e logo já chora, avisando que chegou. Depois de tanto esperar nessa vida, despertou. Despertou de volta ao mundo, que lhe serve de morada, para aprender mais um pouquinho nessa nova caminhada. Caminhada que lhe traz a esperança de evolução, acertar o que errou, purificar seu coração. Mas para isso ele precisa do apoio de você, que consegue protegê-lo se deixar ele nascer. Pois, por mais difícil que seja essa nossa encarnação, é ela que nos permite caminhar na evolução. E se não os deixarmos nascer, por qualquer motivo que seja, ficarão muito sofridos por não lutar essa peleja, que nos faz sofrer às vezes, como todos nós já sabemos, mas não esqueçamos também do tanto que aprendemos. Por isso que somos contra abortar quem vai nascer. Deixamos que a vida vença, não deixe a perecer. Mas se você já o fez, ou ajudou a fazer, trabalhe, não desista, não se deixe esmorecer. Todos nós também já erramos, em coisas grandes e pequenas. O que precisamos buscar é o caminho da corrigenda, pois, como disse Jesus em um de seus enunciados, o amor consegue cobrir uma multidão de pecados. Ame, ampare e proteja aqueles que necessitam, façam o bem aos pequeninos e, se puder, os assistam. Santifiquemos sim essa vida do bebê que está por vir, que ele nasce e possa aprender para agora e o porvir. Boa noite.